Signo de Áries, como é que vocês estão? Vamos lá para a mensagem de vocês, arianas, arianos do meu pequeno coraçãozinho. Vamos lá, meus amores. Para você que já é residente neste canal, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Muito obrigado por estar aqui novamente. Para você que é nova, para você que é novo no canal, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo também. Eu sou Flávio Augusto. Muito obrigado por todos vocês estarem aqui, que a gente traz um tarô um pouco diferente. Como assim, Flávio? Tarô um pouco diferente. Mais orientativo, né? Uma ferramenta de autoconhecimento para trazer desbloqueio com relação a relacionamentos, com relação ao amor. Lógico, a gente traz essas questões previsivas também, né? Mas o intuito é, de fato, realmente dar uma força para a galerinha que está querendo romper aí, né? Destravar. Caramba! Teoricamente aqui, coisa tá indo, Áries, tá indo. Antes de mais nada, dá uma ripada nesse vídeo aí para dar uma fortalecida. Você que não gastou todos os seus hypes com outras pessoas. Abrimos com o 2 de ouros aqui, Áries, e ele veio clarificado pelo 4 de paus. O 4 de paus, ele tá do lado do 3 de espadas. Flávio, meu Deus, o que é isso? Calma, que boa notícia tá chegando aqui. A gente está falando de uma situação, de uma parceria. Coloque esse 4 de paus aí na sua vida. Dá para colocar em qualquer área, tá? A gente pode estar falando de trabalho, a gente pode estar falando de relacionamento, sim. A gente pode estar falando de uma amizade. A gente pode estar falando, por exemplo, até de uma situação onde arianos não estivessem muito ali vendo arco-íris, vamos dizer assim, na vida, né? Não estava vendo muitas cores na vida. E o 4 de paus fala de uma coisa de celebração, de alegria, né? De contentamento, só que ele está clarificando um 2 de ouros, que fala de uma coisa mais ou menos ali, né? Uma situação meio que instável. Então, tipo, Flávio, realmente, olha, as coisas, elas estiveram de uma tal forma que, hoje eu não consigo ver tantas cores assim na vida, eu não consigo ver essa motivação, esse motivo para celebrar, vamos colocar assim. Só que, né, o 4 de paus do lado do 3 de espadas, em todas as formas aqui, em todas as possibilidades que ele apresenta, Áries, desde uma parceria, desde um casamento, né, até essa questão da felicidade, é como se essa situação ela tivesse meio que trazido uma dor para você. Então, se a gente está falando, por exemplo, de uma parceria, aqui eu posso estar falando de uma situação onde houve uma espécie de uma traição, onde houve uma dor, alguma coisa aqui, né? Mediante algo já estar instável. 4 de paus, por exemplo, como uma lâmina onde a gente esteja falando de um relacionamento que começou a dar uma desandada, né? O negócio estava até indo, de repente começou a desandar, de repente talvez você tenha, sei lá, se a gente está falando de algo recente, talvez você tenha conhecido essa pessoa em alguma viagem, não é para todo mundo, e você enxergou isso como uma baita de uma oportunidade, né? Pô, conheci uma pessoa incrível e tal, você falou assim, é isso. De repente, quando vocês firmaram, a coisa começou a desandar, né? Não necessariamente aqui está me apresentando um caso de traição numa questão de relacionamento. Pode ser que sim, por causa dos 3 de espadas, sem vergonhinha aqui, né? Mas eu estou falando que é alguma coisa que ela não foi da maneira como você imaginou, da maneira como você expectou, Isaí, né? Flávio, eu botei muita expectativa em algo, né? E essa situação ela não deu certo. Pode ser, por exemplo, um trabalho que você imaginou que seria, né? Colocou uma baita de uma expectativa e o negócio simplesmente ele desandou, né? Ele começou a dar uma instabilizada ali, e
E isso acabou culminando ali um certo sofrimento com relação a essa questão. Pois bem, perfeito. Até aí, né? Vida. Acontece, né? Com todas as pessoas aqui. Lógico, umas mais privilegiadas, outras menos privilegiadas com relação a isso, mas, enfim. Só que o 3 de espadas, ele está clarificando a lâmina da morte. E aqui é bem interessante assim, no sentido de transformação. No sentido de finalização, eu vejo que realmente algo desandou, algo finalizou, né? A lâmina da morte vem aqui com esse conceito da finalização. Só que aqui são tantas informações, Ares, porque a gente pode estar falando, por exemplo, de uma dor aqui, dessa dor que finaliza. Mas também a gente pode estar falando que, através de um sofrimento que você teve, houve um processo de transformação, houve um processo de uma subida nível acima, né? Não, lógico, uma subida nível abaixo não rola, né? Então, assim, houve aqui uma subida de nível. Então, assim, é como se eu tivesse falado, Flávio, você está falando que é aquela coisa dos males que vem para o bem? Para algumas pessoas, sim, porque houve uma questão de um aprendizado com relação a algo aqui, né? Para outras pessoas, não. É uma situação que realmente, né, não é tão confortável, mesmo porque a lâmina da morte, como um processo de finalização, principalmente numa questão de relacionamentos, a gente está falando, por exemplo, nesse 4 de paus, como um casamento, como uma união estável, enfim, seja o que for, não é tão legal, né? Porque a lâmina da morte, ela traz essa coisa da transformação, mas é uma coisa meio que forçada. Eu preciso passar por esse processo, né? Para algumas pessoas, inclusive numa questão de relacionamento, foi algo que aconteceu de forma muito rápida. Tanto esse início, quanto essa finalização, sabe? Até na questão de trabalho também dá para colocar dessa forma. Flávio, eu comecei alguma coisa, foi um negócio que sim, subiu e da mesma velocidade que subiu, foi a mesma velocidade que desceu, só que eu não consegui pegar impulso ainda para... Pois é, essa coisa do impulso, Ares, está muito nessa lâmina da morte. Vamos entender melhor aqui, vamos clarificar para ver o que vem pela frente, né? O que essa situação fala. Fala desse 2 de ouros aqui. 6 de copas. Para algumas pessoas, alguma situação no passado teve influência, né? Fala do 6 de copas. Algum trauma, alguma coisinha. Fala do 6 de copas, Tarô. A Cap pegou uma lâmina aqui, ó. Valete de espadas. Assim, se a gente está falando disso daqui como um passado, de fato aqui teve teve algumas intrigas no meio disso, né? Mas aqui teve uma interferência. Aqui houve uma comunicação divergente no passado, alguma coisa que... E o Pajem de Espadas, nessa coisa da instabilidade, vamos dizer assim, né? Me mostraria que talvez numa questão principalmente de relacionamento, aqui uma das partes, ou ambas as partes, parece que não conversavam o mesmo idioma, né? Às vezes até literalmente nisso, né? E por conta de não ter essa estabilidade no diálogo, né? Aqui, numa coisa de 6 de copas, a gente pode estar falando sim da interferência de alguém do passado, de fato, numa questão de relacionamento, né? E não sei, me veio até uma coisa assim, por exemplo, de alguém que talvez estivesse com você, mas constantemente ficava visitando o passado, e talvez você tenha descoberto aqui que essa pessoa estava buscando saber de outra pessoa e tal, né? Eu não gosto tanto de falar dessa coisa de relacionamento só numa leitura,
Mas tá meio que forte assim, essa questão do relacionamento. Queira ou não queira, o Seis de Copas é uma lâmina emocional também, tá? Porém, contudo, entretanto, já em qualquer outra situação aqui nesse Seis de Copas com Dois de Ouros, está me mostrando que num passado, de fato, né, vamos imaginar que é uma questão, por exemplo, de algum trabalho. Sei lá, Flávio, naquela época eu achei que eu estava preparado para iniciar ou nem essa questão de estar preparada ou preparado. Pode ser até uma coisa do tipo assim, eu vou fazer. Porque aqui me mostra um ímpeto, sabe? Uma vontade de realizar aqui. E talvez tenha sido isso, né? Talvez algumas pessoas aqui do signo de Áries, e, não estou colocando isso numa forma de julgamento, jamais, mas a gente sempre faz isso às vezes, né? Sempre faz isso às vezes é boa. Mas a gente faz isso com muita constância, que é enfiar os pés pelas mãos em determinadas situações, e é mais ou menos isso, né? Eu me movi muito na direção de algo aqui, de uma forma bem emocional da coisa, sabe? Me emocionei com tal situação. Pode ser dito alguma coisa do 4 de paus? Por gentilângues, tarot. Eu adoro quando você dá essas travadinhas. 4 de paus. Em cima da lâmina da morte. Valete de copas. Eu entendi aqui o ímpeto. Porque foi uma boa proposta, vamos dizer assim, né? Valete de copas. Tá, tarô, para de ficar mandando laminazinha da corte. Manda alguma coisa aqui relevante aqui. 4 de paus. Quatro de paus. Pode ser dito mais alguma coisa do 4 de paus? Tarô. Encheção de saco. Apareceu aqui, foi muito bom. Pronto. Não vou ficar mais pegando essa coisa de passado pra gente tentar entender, não. Tá? O que você tá falando? É Cavaleiro de Ouros. Cavaleiro de Ouros é algo demorado, mas é algo sólido. É como se alguém tivesse feito alguma proposta aqui, ou você observou algo ali como muito sólido, como muito... Até você pensou na coisa do duradouro também, né? Existiu uma consciência de que a situação aqui, ela não iria, óbvio, ter um desenvolvimento muito rápido, principalmente se a gente está falando de algum trabalho, alguma coisa que você iniciou, tá? De forma autônoma, principalmente, sabe? Aquela coisa, não, vou iniciar isso aqui, eu sei que o que eu plantei eu não vou colher daqui 1 mês, 2 meses, mas eu sei que uma hora eu vou colher, mas alguma coisa que, né, desandou e a coisa ali não funcionou, não deu muito certo. De fato, o que eu acho interessante é que esse 4 de paus aqui, ele era realmente algo sólido. E era, de fato, uma oportunidade. Mas teve essa coisa do emocional em cima aqui, muito forte. Sabe? É como se o tarot estivesse mostrando para mim que isso, que talvez tenha finalizado na energia de Áries, não era para ter finalizado assim de uma forma rápida. Porque, pega comigo aqui, Áries. Oportunidade apareceu no As de Ouros, tá? Estava na movimentação, 3 de paus. A oportunidade apareceu no As de Ouros. Ok. Né? Aí tem um desenvolvimento dessa situação. 4 de paus que mostra esse processo de união, que mostra essa coisa aí, né, de fazer. 2 de ouros, 3 de ouros, 4 de ouros, aí passa pelos perrengues, 5 de ouros, 6 de ouros, 7 de ouros, aí vai. Só que aqui é como se a parada ela tivesse meio que realmente finalizado aqui nesse 2 de ouros.
né? Nosso vizinho tá cantando no chuveiro, gente. O vizinho. Não, tô zoando. É que não dá para vocês ouvirem, porque eu coloco filtro no microfone para reduzir os ruídos externos, que senão vocês não iam aguentar. Mas tá bem engraçado aqui. Ele tá cantando uma música do... Acho que é uma música, não é xamânica, pode ser considerada xamânica, chama Floresta Encantada. Como é que é o nome dos caras que cantam essa música? Putz, não lembro. Que canta quando consagra a ayahuasca. Não sei que no meio da mão lá. Arru, arru, iê, iê. Fala do 3 de espadas aqui, tarô. Pois bem, 5 de espadas. Difícil, hein, Ares? Foi difícil aqui. Eu vou fazer o seguinte, Ares, eu já vou puxar a lâmina da morte pra gente entender. Agora dá pra entender muito a lâmina da morte, mas o que a lâmina da morte representa, tarô? A estrela. A estrela na lâmina da morte. Outro arcano maior, inclusive poderoso. Olha, Ares. Eu não sei aqui, tirando aquilo que eu falei, obviamente, das intrigas, se é uma questão de relacionamento, tinha alguém voltando, se é uma questão de tipo, alguma coisa que você iniciou aqui, talvez não é para todo mundo, mas talvez você tenha entrado ali com muito no emocional, colocou os pés pelas mãos aqui, mas é como se esse processo ele tivesse vindo para te livrar de uma coisa pior, de uma torre. A lâmina do sol. Por que você está falando isso? Porque a lâmina que antecede a estrela é a lâmina da torre. A lâmina da morte é uma transformação, de uma certa forma, forçada. É sim. É uma finalização que acontece ali, onde existe um processo de inevitabilidade, né? Uma situação levou a isso. Só que aqui é como se a própria espiritualidade, ela meio que tivesse tirado alguma coisa de você, porque lá na frente o processo de desconstrução disso, ele iria ser mais doloroso e mais catastrófico, vamos colocar assim. Né? A lâmina da morte é uma coisa que eu arrisco a dizer que nessa energia da lâmina da morte é algo ainda controlável, né? Porque a transformação ela é uma coisa meio que voluntária ali para a maioria das pessoas. Na torre já é uma coisa mais pá, sabe? O negócio é mais chocante, mais pegada. E aqui, a lâmina da morte sendo clarificada pelo arcano maior da estrela, é uma espécie de uma finalização de algo que veio para te conduzir para um outro caminho ou te levar para uma situação onde talvez essa situação ela seja muito melhor para você, né? E é foda, eu sei que é foda, Ares, principalmente chegar e falar assim, pô, as leituras falam que quando finalizam uma coisa é porque tem alguma coisa muito melhor no meu caminho lá na frente e tal, mas eu queria aquela situação, sabe? E eu sei como é que é, porque, pô, a gente também passa por
por essas coisas, né? E até sacanagem, né? Utilizar isso. Mas não é que a espiritualidade não está preparando algo melhor. Sim, tem aqui. A lâmina da estrela é uma das lâminas mais poderosas do tarô, né? Ela traz cura, ela traz realização, ela mostra aqui para mim alguém que chega num nível muito bacana, numa situação muito bacana, seja ela qual for, uma questão de relacionamento, de trabalho, de vida, né? Então, assim, óbvio que esse processo de transformação da lâmina da morte, onde a estrela está falando dela, aqui está falando que sim, arianos já estão se curando ou já estão meio que curados com relação a isso. Só que se a lâmina da morte está aqui, é porque talvez alguém esteja estacionado ainda dentro desse processo. Talvez dentro de um processo de luto, né? Flávio, ainda estou em luto por essa perda. Inclusive aqui pode ser sim que, infelizmente, né, alguém tenha feito a passagem, né, virou uma estrelinha lá e existe ainda essa coisa do luto, né, de estar ali vivenciando isso. Só que aqui, por que eu estou falando isso? Porque o 3 de espadas, que é essa coisa da dor, veio com 5 de espadas, ainda existe uma luta. Então, assim, eu estou falando com 3 grupos aqui de pessoas. O primeiro grupo está na luta para entrar dentro desse processo de aceitação e transformação. O segundo grupo já está no processo de aceitação e transformação rumo aqui essa cura. E o terceiro grupo já passou por isso, mas ainda por algum motivo tem alguma coisa ainda, tanto no grupo 2 quanto no grupo 3, tem alguma coisinha ainda que está pendente na lâmina da morte. Que é como se algo ainda precisasse ser finalizado. Sem ser essa questão da dor aqui. Fala do 5 de espadas, tarô. Seis de ouros. É alguém que está lutando para restabelecer alguma coisa. E se a gente está falando de 6 de ouros, se for 6 de espadas, tá, eu estou fazendo um processo de transição mental, então eu entrei dentro de uma coisa mais ou menos equilibrada, mas os 6 de ouros aqui, a gente pode estar falando de questões materiais no todo. Então, tipo, para algumas pessoas é que pode ter afetado, sim, a questão material, mas não somente isso, Ares. A gente está falando de uma coisa de estabilidade mesmo. É como se, para algumas pessoas ainda, tivesse a necessidade de você se sentir plena, de você se sentir pleno aqui, para passar para esse próximo nível, para gerar esse processo de transformação, ou entender que você passou por esse processo de transformação. Como assim, Flávio? Não, enquanto eu ainda pensar nisso, enquanto eu ainda lembrar dessa coisa, sentir uma certa angústia, sentir umas pontadas no peito, é porque eu ainda não estou curado. Existe uma energia de radicalização aqui, inclusive. Como se alguém estivesse observando uma situação assim, eu só vou estar pleno quando eu não pensar nunca mais nessa situação. E não existe isso, né? Nosso cérebro não é um HD, não é um SSD, não é uma coisa que, né, a gente consegue ir lá e simplesmente excluir, mesmo porque não existe exclusão permanente no sistema, até no computador não existe uma exclusão permanente, né? Existe uma coisa que é sobrescrever,
Quando a pessoa excluiu permanente, pode ser que a pessoa tenha utilizado um software que sobrescreveu várias vezes aquele mesmo cluster, né? Aquele mesmo pedacinho. Mas mesmo assim, né, tem alguma coisa escrita lá, nem que seja um rabisco, mas tem alguma coisa escrita. E é mais ou menos isso. Fala aqui da lâmina da morte com a estrela. Gente, Cavaleiro de Paus, entendi. Existe uma necessidade de um avanço, aqui é a energia de vocês, tá? Existe uma necessidade de uma movimentação rápida em direção a essa coisa da estrela, né? Essa cura. E o Cavaleiro de Paus, ele traz essa pegada do entusiasmo. Então eu vejo aqui que arianos, talvez tenham passado por esse processo dito anteriormente, vão receber aqui alguma coisa que vai recobrar o seu entusiasmo, que vai te trazer o entusiasmo novamente. Né? Vou até marcar aqui. Pode ser o título disso, né? 25. É uma desgrama, né? 25. Então, assim, Flávio, você está falando o quê? Que tem alguma coisa que está no nosso caminho que é uma movimentação rápida? Tem. Vamos tentar saber o que é. Fala aqui do Cavaleiro de Paus. É o isolamento. O Eremolhas aqui, grande eremita. Olha os 6 espadas no fundo do deck que eu tinha dito. Você vai passar por uma transição aqui muito forte, Áries. Muito forte. A lâmina do eremita com a lâmina do mago. Só a lâmina do mago ela já me mostra aqui uma situação completamente nova, completamente diferente. É como se... Não me xinga, não fica bravo comigo, mas assim, eu preciso falar essa situação em específico. Não sei, eu estou enxergando, não é para todo mundo, mas para muitas pessoas aqui, esse processo que talvez você tenha passado foi uma espécie de uma preparação para algo que é muito melhor. Mas, assim, eu não estou falando de um as de ouros, que é uma boa oportunidade. Flávio, mas você falou anteriormente que era algo que era muito bom. Sim, era algo que era muito bom, era algo que era interessante, que né, tinha um potencial, mas por algum motivo aqui, seja ele qual for, não teve. Só que a lâmina do mago, a gente está falando de um arcano maior, que representa o conceito da nova jornada. A gente está falando de algo que é bem diferente, que é muito mais relevante do que um as de ouros. E com a lâmina do eremita, é como se essa parada tivesse te preparado para estar recebendo isso. Entende, Ares? Porque aqui, o mago, ele sabe fazer... O mago com eremita é alguém que sabe fazer acontecer mesmo. Se é, por exemplo, um trabalho, se é um projeto, é algo que você vai iniciar, mas assim... com todas as ferramentas, com todas as capacidades possíveis e imaginárias. Se é um relacionamento, é algo que chega aqui, que é diferente e que você vai saber lidar com isso de uma forma muito sábia, muito tranquila, muito serena, sabe? Então, assim, pode ser até que a pessoa venha meio que bagunçada ali no rolê, mas você vai saber lidar com a coisa aqui. Só que isso daqui, sendo alguém que chega para você, por exemplo, numa situação de relacionamento, se prepara, porque aqui a gente está falando de alguém que tem um profundo conhecimento, pode ser assim, inclusive até alguém que tem um conhecimento muito grande de espiritualidade, né? Alguém que, o eremita com o mago aqui, é alguém que é tipo uma espécie de um canivete suíço, sabe? Pessoa que sabe fazer de tudo um pouco, tem conhecimento sobre muitas coisas, né? Calma aí. Então quer dizer que, né, na situação que você estava, você tem certeza que hoje, que naquela situação você estaria apto a estar recebendo esse tipo de pessoa, ou esse tipo de trabalho, sei lá, alguma coisa assim, né? E a gente está falando de uma lâmina da estrela, ou seja,
aqui não é pouca coisa. Então, Áries, seja o que for aqui, ó, levanta a cabeça, tá? Eu não entendo aqui que foi uma coisa que nem saiu, né? Mas pode ser aqui, por conta desse 6 de copas, se a gente pegar a lâmina que antecede, pode ser que em algum momento você tenha se culpado demais por isso, tá? Mas levanta a cabeça, porque essa parada ela vai precisar que você esteja ativo para isso. Então, um cavaleiro de paus aqui e um eremita é você saindo de um processo de introspecção, é você estando preparado, apto a receber algo grandioso. Ok? Vamos pro caça-palavras, já deixou o like, já se inscreveu nesse canal, já deu suas hypada. Olha que se caça-palavras aí, você que é novo principalmente, você pega o seu conselho aqui. Como assim, Flávio? Funciona esse negócio? Funciona. Aqui nós temos arcanos maiores, menores e da corte, né? Onde lá na guia post você acha esse mesmo caça-palavras, você consegue ampliar ele, inclusive, e você tem o seu conselho lá. Tá? Flávio, isso funciona amplamente validado, funciona, é só ver os comentários da galera, tá? Então, na guia post, Flávio, não sei entrar na guia post, primeiro comentário fixado aqui embaixo do vídeo vai ter o link que você vai direto para lá, tá bom? E para quem ficou até agora, meu parceiro JC, meu mestre, não julgueis para não ser julgado. Flávio, eu acho errado. Ele me autorizou. Flávio, eu duvido. Chama ele, se ele te responder que nem ele me respondeu, tá tudo certo. Aí você pergunta para ele, tá tudo bem. Eu posso utilizar vossa imagem para este momento? Ele falou, sem problemas, Flavião. Pode ir para que é nós que tal. Eu falei, então tá beleza. Né? Então, meu parceiro JC aqui solicitando que você deixe o seu like. Considere, né? Pelo menos se inscreva neste canal. E você que já fez tudo isso, ele felizão aqui, agradecendo no fundo do coração. E eu também agradeço muito a você, Ariano, meu pequeno coraçãozinho. Tá? Espero poder ter sido contribuição. Fiquem com Deus. 1000 beijos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.